Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para o canal. Desde já eu já peço aos irmãos que venham compartilhar, que venham curtir, para que esse vídeo chegue às pessoas que precisam de uma palavra amiga, uma palavra da parte de Deus, e falar das experiências minha com Deus, com o mundo espiritual. E espero esse vídeo ajudar muitas pessoas, porque nós somos um vaso na mão do oleiro, né? O oleiro é Deus, o vaso somos nós. E a gente precisa estar falando do amor de Deus constantemente, para que todos venham conhecer e ter o desejo no coração de viver a palavra de Deus, o amor de Deus, as grandezas, maravilhas que Ele tem para todos nós. Porque Ele diz que nós somos filhos e criatura deles. Então é assim, a gente não é nosso mesmo, a gente tem um dono, e o nosso dono é Deus. E a gente tem que agradecer, estar sempre buscando a palavra de Deus, tentando viver a palavra de Deus, porque é isso que Deus cobra de nós todos os dias, para a gente fazer o ID dele. E eu fiz este canal exatamente para isso, para levar o ID dele para as pessoas, para que aqueles que vê que a vida não tem solução, pois eu estou aqui para dizer que tem solução sim, que os problemas da gente, quem resolve é Deus, a gente só tem apenas que entregar na mão dele, né? E a gente entrega na mão dele como? Através das orações, das buscas constantes, através da palavra, do jejum, da oração. É nisso que a gente tem que se entregar, em Deus, porque a gente entregando a nossa vida, nossos caminhos, nossos problemas para Ele, Ele vai nos guiar, nos conduzir da forma correta. Quando a gente tenta andar com a força dos nossos pés, resolver as mãos com as forças dos nossos braços, a gente termina fazendo coisas que muitas vezes não é do agrado do Senhor. E não é exatamente isso que Ele quer de nós. O que Ele quer de nós é que a gente viva em verdade, em espírito e em verdade, e buscando Ele com frequência. Não hoje, amanhã, depois, não, todos os dias. Quando você estiver trabalhando, você também tem a livre liberdade, né? Você pode buscar a presença dele, você tem liberdade para buscar a presença dele. Mesmo que você esteja trabalhando, mas você pode estar buscando ele em espírito, porque ele é espírito, então a gente tem que viver no espírito. Porque quando a gente vive na carne, a gente só tem o desejo de fazer as coisas da carne. E quando a gente tenta viver no espírito, luta para viver no espírito, a gente começa a fazer as coisas do espírito, que é a vontade de Deus. E a nossa vontade, a vontade da carne, termina ficando de lado. E é nisso que Deus quer. É isso que Deus cobra de nós todos os dias. Eu não sou nada, gente. Eu não sou nada se não fosse Deus na minha vida. Porque eu já gravei até um vídeo, o primeiro vídeo, eu falei um pouco da minha história, onde Deus me pegou assim de uma forma que só Ele mesmo me quis. Quando ninguém mais me quis, Ele me quis. Porque eu estava numa situação triste, né? E Deus me resgatou. E assim como tem muitas histórias, Deus também tem resgatado muita gente que estava sofrendo, e Deus foi lá e pegou e tratou. E hoje é chamado de filho, né? Porque um dia eu era criatura, né? Um dia eu era criatura, mas hoje eu sou chamada de filha. E é nisso que eu quero que todos os irmãos sejam chamados também de filho e filha. Porque a gente precisa viver essa busca constante na presença do Senhor. Aqueles que não têm ainda a convenção em si, mas que Deus venha convencer, né? Que só o Espírito Santo pode nos convencer de todas as coisas certas. E é isso que Jesus quer, que a gente viva no caminho correto. E hoje eu vou falar um pouco do adultério, né? Onde Jesus, ele fala que o adultério, né? Ele fede nas narinas, o pecado fede nas narinas do Senhor. E ele deixa escrito na Bíblia sobre o adultério também, porque é uma passagem que precisa ser falada, precisa ser pregada. Por quê? Porque muita gente conhece, sabe? Todo mundo sabe que que o adultério ele é pecado, mas muita gente, mesmo sabendo deste pecado, eles vivem, porque eles sabem assim, é pecado, mas eles nunca foram procurar na Bíblia o que Deus fala sobre este pecado, né? Porque aonde em Amós 3:3, Deus ele vem falar, andarão dois juntos, se um não tiver de acordo, o que ele está se referindo? Ao casal, né? Quando a pessoa é casada.
Se o marido ou a mulher, ele trai, eles vão viver de acordo? Não vão viver. Por quê? Porque eles não têm união. Se eles não têm união, não tem como eles andarem juntos. Eles vão andar o quê? Eles podem andar um ao lado do outro, mas não em união, né? Então, assim, Deus ele deixa bem claro, e muitos outros capítulos da Bíblia, em Mateus 5:27, eu vou ler agora, o que que Deus fala a respeito do adultério, né? Vem comigo, vamos acompanhar. No 27 ele fala, Mateus 5:27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já é o seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. Olha o que Deus fala, né? Quando ele fala assim, que é melhor que arranque um dos teus membros, o olho, não, ele está falando do termo espiritual. Se você vê uma mulher, um homem, por exemplo, né? Se você é homem, vê uma mulher, você é casado, você está vendo uma mulher, e ali o seu coração começa a ter desejo por ela, desvia o teu olho, né? Desvia o teu olho, porque como já diz, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, você desvia o seu olhar, você desvia do lugar, né? Quando você está indo para um determinado lugar e você sabe que lá tem pessoas que não é crente, afaste-se daquele lugar, porque pode se levar a cometer um pecado. E assim a mulher, né? Se a mulher vê um homem que é de uma forma, ele vai atrair ela, os olhos dela vai enganar o coração dela, ela vai ver e ela vai sentir desejo. O que ela deve fazer? Se afastar, se desviar. Porque é disso que Deus fala, se desviar. Porque é melhor ter um membro fora do corpo do que o corpo todo no inferno. Porque Deus deixa bem claro, o adultério, ele leva a pessoa ao inferno. Porém, você, na sua momento de loucura, você pegou, você traiu. Aí você cometeu o adultério, o pecado. Você se arrependeu de coração e se prostrou aos pés do Senhor, pediu perdão ao Senhor, ele te perdoa. Mas o que ele vai falar? Ele vai falar igual aquela mulher que está escrito na Bíblia. Ele disse, vai e não peques mais. Então, ele perdoou os pecados dela, porém, ele falou, não peques mais. Aí você vai, faz uma vez, você pede perdão, você se rende aos pés do Senhor, Jesus te perdoa e você toca o barco para frente. Você está em que? Você começa a viver em santidade, porque você se arrependeu. Mas você faz uma vez, você começa a gostar. Quando você pratica o pecado, que você começa a gostar, aquilo ali vira uma rotina na sua vida. Vira um vício. Porque você quer o quê? Você quer sempre fazer. E é por isso que a gente tem que tentar se sair antes de cometer. Porque depois que a gente comete, a tendência do nosso corpo é pedir mais. E é onde a gente só cada vez mais vai se aprofundando. E quando a gente pensa que não, a pessoa já está no abismo. E mulher, homem, é da mesma forma, não podemos fazer esse tipo de prática, por quê? Porque quando você foi se casar, você chegou perto no padre, se você é católico, você se casou no padre, você se casou na igreja católica, você se casou na igreja evangélica, você se casou no civil, o que foi que as autoridades da lei de Jesus falou? Ser fiel, né, na saúde, na doença, na tristeza, em tudo, né, um ao outro, até que a morte os separe. Por quê que você prometeu uma coisa? Porque Deus diz que aquele que confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Por que você confessou diante do homem, da autoridade que Deus escolheu para estar ali, fazendo um casamento, né, fazendo um juramento, para que ele fosse apresentar também esse juramento que foi recebido diante do homem,
foi apresentado, Jesus apresentou diante do Pai, diante de Deus. E por que que você, hoje em dia, você quer afligir isso? Você sabe da verdade. Por que que você fez um juramento? Porque foram juras, assim como eu também fiz. Quando eu me casei, também fiz. Esses votos eu fiz diante do juiz que me casou. E o que foi, quando eu fui consagrada também, o meu casamento foi consagrado na igreja. Eu também prometi isso diante do meu pastor. E por que que eu vou fazer isso com meu esposo? Se eu já sei, se eu já conheço que aquilo ali pode me levar ao inferno, um lugar qual eu não quero e nem quero que nenhum dos irmãos vão, porque a gente vê, a gente não conhece, graças a Deus a gente não conhece, porque quem foi já não volta mais, né? Porque aquele que morreu não sabe para onde vai, só Jesus sabe para onde eles estão. Então, assim, a gente não quer que nenhum se perca no meio do caminho, na sua fé, né? Na sua perseverança, porque nós precisamos estar buscando Deus o sempre, gente. É uma busca constante e nós precisamos sair desse pecado. Se você está cometendo este pecado, pois se arrependa, peça perdão a Deus, porque isso não é bom, porque aquilo que a gente faz aqui na terra, a gente vai ser cobrado no juízo final. E às vezes a gente pensa, eu só fiz uma vez, mas você fez uma vez, mas você se arrependeu, você pediu perdão a Deus, você se prostrou aos pés do Senhor. Porque é muito difícil, porque assim, a gente está num mundo onde reina o espiritual e reina a carne. E a gente tem que tentar viver em um dos dois, porque claro que a gente também que vive no mundo espiritual, a gente tem suas falhas, né? A gente também peca, às vezes não é no adultério, mas às vezes a gente pega em pensamento, às vezes a gente pensa mal do irmão, e assim vai, são muitos problemas que a gente passa também, que às vezes a gente termina murmurando, que murmura também não é agradável aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor. Então, assim, são coisas que a gente fica, mas a gente vai lá e pede, ô Senhor, me perdoa. Então, é assim, se eu pedir perdão verdadeiramente para Deus, né, porque eu pequei contra um irmão, porque eu murmurei e eu pedi perdão a Deus, Deus me perdoou. Mas eu estou tentando não viver mais naquela prática, eu estou tentando não fazer mais aquilo. Por quê? Porque assim, quando a gente vive no mundo espiritual, que a gente vive servindo a Jesus verdadeiramente, quando a gente começa a fazer coisas que a gente sabe que não é do agrado de Deus, o Espírito Santo, ele nos incomoda. Assim também como tem muita gente que vive no mundo, que às vezes ele faz coisas que ele sabe que não é do agrado de Deus, e eles terminam também, né, se incomodando com aquilo, porque sabe, porque aquilo ali não é bem visto aos olhos do Senhor. Então são assim, são problemas que a gente precisa estar sempre se autoexaminando. Meu Deus, será que eu estou fazendo as coisas do agrado do Senhor? E o adultério é isso. O adultério a gente não pode, porque Deus diz que é o adultério, né? Porque assim, você é fiel. Quando você comete um adultério, você não vai ser fiel à sua esposa, né? A confiança não vai ter mais. É muito difícil você reconquistar a confiança daquela pessoa. Por quê? Porque você afligiu a lei do Senhor. E a tendência é ela não acostumar com aquela situação. E claro, nem deve. Por quê? Porque se ela está vendo que está numa situação daquela, o marido está numa vida a qual ela não quer viver junto a ele daquela forma, e sabe que Deus também não agrada, mas ela também pode, por exemplo, mulher, homem, pode fazer o sacrifício a Deus, né? Senhor, eu vou te servir. Senhor, pedir a Deus misericórdia e pedir a Deus que não quer viver aquela situação e pedir transformação, pedir libertação do casamento, porque às vezes a gente não tem esse ato de orar pelo casamento da gente. A gente às vezes ora por causas, por uma causa financeira, por uma causa na família, por exemplo, saúde. É isso, a gente ora pelo emprego, mas geralmente a gente não tem aquele hábito de botar o casamento da gente para ser blindado todos os dias nas nossas orações. Nós não tem aquele hábito de estar pedindo, né, o blindar do nosso casamento. Nós precisamos pedir a Deus
para que Deus venha blindar o nosso casamento. Porque Deus blinda também. E quando Deus blinda, o inimigo pode até tentar, mas ele não consegue entrar, ele não consegue infiltrar naquela situação, naquele casamento. Ele não tem nem o poder, nem a autoridade para destruir. Porque Deus disse que o Deus une, o homem não separa. Então, se você se unir ao seu esposo, você está passando por uma situação a qual a gente vê que não é do agrado do Senhor, você não quer viver aquela situação, peça a Ele, se curve aos pés dele, porque Ele vai te honrar, né? Porque não é fácil a pessoa ser apontada, meu Deus, fulano é traída, meu Deus, fulano é traído, não é fácil, gente. Mas a gente tem que lutar com as armas espiritual, com Deus. Você tem que buscar Deus, você tem que orar, jejuar pelo seu casamento. Precisa colocar isso em primeiro lugar na sua vida, porque você precisa ter um casamento abençoado. As aflições vêm, as contendas vêm, as brigas vêm. Mas a gente também não pode se acomodar e achar que aquilo ali é normal, porque não é. Olha, a instituição a qual Deus agrada é família. E a instituição que o inimigo tenta destruir é a família. Porque que na família acontecem muitas contendas. Às vezes os filhos se revoltam contra os pais se revoltam contra os filhos, contra a mãe, esposa se revolta contra o esposo, o esposo se revolta contra a esposa. Por que acontece tantos problemas no meio da família? Porque o inimigo ele só tenta destruir a família. Às vezes ele toca no seu filho. Por quê? Porque ele sabe que ali é a sua estrutura, a sua família é a estrutura. Você se casou, você se casou, você é dois, você é um casal. Mas a partir do momento que você começa a ter filho, você já é uma família. E o inimigo ele tenta de todas as formas destruir as famílias, porque as famílias é do agrado do Senhor. A união, ela é do agrado do Senhor, né? Porque a gente precisa estar sempre vigiando. Às vezes, tem muitas mulheres, eu também fui uma delas, não vou dizer que não fui, porque eu casei para orar, eu não orei para casar. Aí alguém me pergunta por quê? Porque quando eu me casei, eu não me casei com crente. E eu já estava na igreja. Aí o que eu fiz? Eu fui orar. Orar para ele se converter. E eu orei e graças a Deus ele é convertido, né? E quando você ora para casar, é diferente. Quando você ora para casar, você já está orando pedindo a Deus um homem que seja da mesma fé que você, que seja crente igual a você, que tenha o mesmo propósito de vida igual a você. Quando acontece isso, a gente já casa mais tranquila, sabendo que ele tem o mesmo propósito da fé que você, vocês vão blindar o casamento de vocês junto. Quando você casa com uma pessoa que não é crente e você é crente, você tem que orar por 10, por 20. Por quê? Porque geralmente quando a gente casa com uma pessoa que não é crente, ele bebe, ele se prostitui, ele fuma, ele faz coisas que não é do agrado de Deus. E você tem que orar para Deus libertar ele de todos aqueles vícios. Aí, minha amiga, haja oração, porque é muita oração para que não é você botou o joelho no chão hoje e amanhã a solução já chegou, não. Não é não. Não é você botar o joelho hoje e por uma pessoa que não é crente e ele já está liberto, ele já está convertido amanhã. Que não é assim, não é fácil. Mas nós precisamos, os pais às vezes têm que aconselhar seus filhos, suas filhas, a escolher, a buscar pessoas que vê que tem projetos de vida aos pés do Senhor, porque às vezes casa e vai sofrer. Gente, não é bom o sofrimento, por isso que é bom, Deus diz que em Amós 3:3, andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Quando a gente casa com uma pessoa que não é crente, a gente também não vive em acordo. Por quê? Porque às vezes eles têm um pensamento diferente de nós, porque eles vivem na prostituição, às vezes eles vivem no vício. Então é assim, é muito difícil.
Mas a gente tem um Todo-Poderoso que pode resolver todas as nossas causas, só basta a gente buscar entregar os caminhos a Ele, porque tudo Ele resolve. Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas e a gente tem que estar sempre buscando. Hoje eu louvo a Deus por eu ter minha vida, por ter minha família abençoada, meu esposo na presença do Senhor, ser pregador da palavra de Deus, ter meu filho de 16 anos que vive firme na presença de Deus, ter meu filho pequeno que graças a Deus a saúde é uma bênção, graças a Deus ainda vai ainda para onde eu vou, não tenho seu livre-arbítrio, não. Então assim, é louvar a Deus e orar sempre, porque não é porque eu tenho minha família hoje aos pés do Senhor que eu devo descansar, muito pelo contrário, todo dia eu orar a Deus, todo dia eu buscar a Deus para que eles continuem, né, que permaneça, porque assim, é fácil você confessar a Deus como seu Senhor Salvador, difícil é permanecer, e a gente tem que estar sempre assim, orando a Deus para que venha permanecer, porque quando a gente tem a família aos pés do Senhor, a gente vive menos preocupada com a situação lá fora, né? Porque a gente vê que hoje em dia não tá fácil. Hoje em dia o vício ele está à porta, o pecado ele está à porta. Porque às vezes você bota uma pessoa dentro da sua casa, uma amiga, um parente, e às vezes aquela própria pessoa começa a maldar coisas ao seu casamento, querer ver aquela situação que você está feliz, que isso você está vivendo bem, aquilo ali às vezes para a pessoa que não é uma pessoa da mesma fé que a gente, termina se incomodando com aquela felicidade do casal, tenta destruir. Então em tudo nós temos que ter vigilância. A gente tem que ter vigilância. Você não pode botar qualquer pessoa na sua casa, qualquer amigo na sua casa. Por quê? Porque às vezes não tem a mesma fé que você. A sua felicidade, às vezes, incomoda outras pessoas. E a inveja entra na sua vida, gente. A inveja é uma coisa que é absurda. Às vezes a inveja, ela destrói casamento de um dia para uma noite, né? Por quê? Porque é o mal que está entrando na sua vida, é o mal que está entrando no meio de vocês, dentro da sua casa. Em tudo nós temos que ter vigilância. E desde já eu peço que todos venham ter uma vida abençoada aos pés do Senhor e que aquele que não escolheu Deus como seu único Salvador, que venha fazer essa escolha, porque a vinda de Jesus está próxima, a gente não sabe nem o dia nem a hora. Jesus disse que nem ele sabe, só quem sabe é o Pai. E o Pai é quem? É Deus. Então a gente tem que estar na brecha para que a gente, no dia do arrebatamento, a gente poder subir e morar com Deus. Nós e toda a nossa família, porque nós desejamos ir ao lugar de eternidade de paz, né? Porque lá é o mundo eterno, nós não teremos outra vida. A gente vai viver ali para sempre, o espiritual nosso vai ser ali para sempre, né? Porque a carne não vai existir, o que vai reinar é o espiritual e que nós possamos ter uma vida abençoada, perseverante aos pés do Senhor. As lutas vêm, mas não se desanime não, porque quem resolve a sua causa é Deus. Não vai contar seus problemas com as pessoas que não têm a mesma fé que você, porque a gente vê muitas vidas sendo destruídas. Você, quando conta a sua vida para alguém, você espera receber palavras de consolo, de conforto, de incentivar, e às vezes as pessoas só querem te derrubar. E não vá estar contando sua vida para as pessoas que não têm a mesma fé que você. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e que toda semana eu vou estar colocando vídeo, porque foi uma escolha que eu fiz. Eu quero levar a palavra de Deus. Eu não posso ir, mas aonde esse vídeo chegar, eu tenho certeza que vai edificar vidas. E eu agradeço, em nome de Jesus. E fique comigo toda semana.